E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Finalmente eu encontrei um filtro que faz jus à minha beleza. Então, falando sério, a partir de agora, vocês me pediram para que eu falasse sobre resgate familiar. E eu não poderia deixar de não falar no Evangelho, né? Que é o capítulo que fala sobre os laços de família, né? Que eles podem ser corporais, ou seja, consanguíneos, e eles podem ser espirituais. Os laços de família que são consanguíneos, eles não têm duração, eles são realmente uma coisa momentânea aqui, do momento que a gente está encarnado, e que após o desencarne, esses familiares não se procuram no plano espiritual. Já os familiares que já têm um laço espiritual entre si, esses, após o desencarne, eles continuam se procurando, eles continuam juntos porque têm afinidades, gostos em comum, traçam tarefas juntos, visando o crescimento espiritual da família. Bom, o resgate familiar, ele parte do ponto que essa família, certo? Ela não conseguiu desenvolver esses laços espirituais. Está ainda nesse processo, tá? E por conta disso, precisa vir 2, 3, 4 vezes juntos, ou até mais, para que possam criar essa afinidade espiritual. Geralmente, o resgate espiritual, ele veio de alguma situação de vidas passadas que precisa ser o quê? Corrigida, que precisa ser, algumas vezes, revivida, certo? E eu vou dar um exemplo disso para vocês. Um caso em que os pais têm um filho ou uma filha que vem com alguma deficiência de nascença. Na maioria dos casos, isso acontece como uma forma de resgate familiar. Provavelmente, em vidas passadas, esses pais foram responsáveis por esse quadro dessa criança. E então, eles vêm juntos, tá? Como pais, para que os dois possam corrigir, possam melhorar e possam evoluir junto com o processo da criança. Isso é um exemplo de resgate familiar severo, digamos assim, que é bem difícil porque tem toda uma luta, né? Em busca de saúde, em busca de união, em busca de solução, tá? E nós temos os casos mais sutis, mais leves de resgate familiar, que é quando você não se enquadra naquela família, mas você veio para aquela família porque você tem um objetivo. Outro detalhe interessante do resgate familiar é que em várias vezes, ele é bastante difícil de você se desvincular, certo? Seja por questões de doença, seja por questões financeiras, viu? Então, assim, às vezes há situações em que realmente fica difícil você se desvincular e, geralmente, quando essa situação, ela acontece, ela é imposta, certo? Mas nós temos também aqueles resgates familiares que eles são apenas de ciclos, tá? Por um momento, e quando você cumpre aquele resgate, você segue um outro caminho da sua família, você consegue se afastar, certo? Sem maiores complicações. Lembrando que o fato de ser um resgate familiar, como eu disse, há aqueles casos bem severos e há casos que são mais tranquilos. De toda forma, em muitos casos, né, às vezes a gente acha que tem que levar esse sofrimento até o final da encarnação, porque eu tenho que quitar meus débitos, eu tenho que quitar minhas dívidas, ok? E nem todos os casos são tão severos assim de resgate familiar. Então, muitas vezes desentendimentos, muitas vezes em que não há consenso, muitas vezes entre certos membros da família, é natural que exista o afastamento. E aí nós temos também aqueles casos em que muitas vezes não são os filhos que são doentes e que os pais ficam ali responsáveis por buscar a cura daquela criança. Mas muitas vezes também os pais apresentam determinadas doenças, seja na velhice ou não, em que sobra para determinados filhos cuidarem desses pais. Isso também pode ser um caso de resgate familiar. Muitas vezes aqueles filhos no passado, eles foram responsáveis ou corresponsáveis por aquela situação do presente da atual encarnação. E eles precisam, através da convivência, através do amparo, através do cuidado, resgatar aquela situação do passado. Nem sempre é tão doloroso assim o resgate familiar,
tá certo? Varia de caso para caso, de família para família, de espírito para espírito. Tem espírito que ele vai chegar no plano espiritual, vai traçar todo o programa de resgate familiar e vai chegar aqui e não vai querer cumprir. Assim como muitos vão chegar aqui e vão cumprir o seu resgate. De qualquer forma, a gente tem que fazer aquilo que está ao nosso alcance para que a gente consiga passar para a próxima etapa, para a próxima encarnação. E aí, sem ter que deixar para a próxima encarnação mais alguma pendência, certo? Agora, geralmente a gente sente, a gente sabe quando a gente está passando por alguma dificuldade por questões de resgate familiar, certo? Porque às vezes a gente não aceita, noutras vezes a gente quer se distanciar. Muitas vezes é possível, sim, às vezes até melhor que a gente se distancie, certo? Porque evita aí o desgaste. E em outras vezes a gente realmente precisa enfrentar quando são casos de resgate em forma de expiação. Ok? Mas de qualquer forma, todos esses resgates, eles têm uma raiz no passado em que nós devemos, no presente e no futuro, corrigir determinadas ações do passado que não foram favoráveis, o que a gente não aprendeu de forma correta. De qualquer forma, todas as pessoas que entram em nosso caminho, elas têm uma lição para nos ensinar, elas têm um recado divino para nos dizer, elas têm um ensino, algo que precisa despertar na gente. Se isso for através dos familiares, ok. Que você faça aquilo que está ao seu alcance e que você também saiba a hora de se retirar, caso não aguente mais, né? Então, e às vezes você vai precisar se afastar para que você viva melhor. Já nos casos de resgate que envolve doença, aí já é um pouco mais complicado da gente se afastar, ok? Mas de qualquer forma, que o resgate ele sirva para a gente encarar como um aprendizado. E não como uma obrigação, porque eu fiquei sabendo que é karma, que outras vidas, isso e aquilo outro. Não adianta nada você cumprir aqui uma determinada situação, emburrada ou emburrado, zangado, sem aceitação. Você não está fazendo nada para seu crescimento. Porque muitas vezes você encara o sofrimento, você passa pelo sofrimento, por determinada situação, mas você passa na força do ódio. Então, isso não compensa. Isso não vai contar lá do outro lado como uma forma de que você quitou alguma situação do passado. Muito pelo contrário. A revolta, a não aceitação, elas são mais fáceis de nos atrapalhar com relação às nossas pendências de outras vidas, tá bom? Eu espero que esse assunto tenha ficado um pouco mais claro para vocês, mais nítido o entendimento. Quaisquer dúvidas, me procurem, me mandem um direct, tá? Que a gente conversa mais detalhadamente sobre esse tema, que é um tema muito bom e muito vasto. Um super beijo e até o próximo vídeo.